Saudações em azul, preto e branco, tudo bem com você? Como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Vamos falar sobre ansiosos e ansiedade. Você sabia que a maior parte das pessoas que assiste os meus vídeos não assiste até o final? Pois é, você tá perdendo, viu? Porque geralmente eu entrego o melhor no final, melhor vinho no fim da festa. Mas veja só, algumas coisas que são muito sintomáticas de ansiedade e não são aquilo que você pensa que é. Bom, pessoas que, se você, não vou falar no geral, porque eu não estou falando sobre ansiedade, estou falando sobre você, mas assim, ó, se você tem o seu discurso acelerado, isso pode ser um indicativo de que você tem um nível preocupante de ansiedade. É só falar rápido? Mas tem a ver com o pensamento também. Então faz um teste aí. Pede para os seus 4, 5 amigos mais próximos escreverem ao longo de 3 minutos todas as palavras que eles lembrarem, começando com a letra S. Se você fizer isso também e você tiver mais palavras do que eles, quer dizer que você é verbalmente mais ágil. Isso acaba expressando um pensamento que é um pouco ansioso também. Se você sente alívio bebendo álcool, e isso é uma coisa cada vez mais comum, né, mais frequente, isso pode ser um indício de que você tem, né, uma questão com ansiedade aí também. É cada vez mais comum nos tempos que a gente vive e muitas vezes ela não se apresenta de uma maneira muito típica em alguns determinados perfis, né? Se você é uma pessoa cognitivamente muito inteligente, você tem uma probabilidade muito grande de sofrer com ansiedade em um dado momento. Eu queria compartilhar um pedacinho da minha história com você, sem entrar em muitos detalhes, né? Talvez em outro momento. Mas eu sofri muito com ansiedade. Sofri muitos anos, eu sofri crises muito feias, né? Cada pessoa experimenta isso de uma maneira muito diferente, mas a ansiedade acumulava em picos que me hospitalizavam, assim, quase todas as vezes. Então, eu vivi uma história muito triste, assim, muito feia com a ansiedade, né? E eu posso dizer para você que é algo que eu superei. Por quê? Porque eu me sinto ansioso, tá? Para você entender. Eu tenho períodos em que eu estou ansioso a respeito de algo. Eu tenho períodos em que eu percebo que eu estou inquieto e isso tem a ver com uma ansiedade, com relação ao que vai se desenrolar, enfim, essa coisa toda que você sabe. A diferença é que isso não me deixa doente, a diferença é que isso não me trava, isso não impede que eu continue com a minha rotina, não me impede de ser produtivo, não impede que eu tome decisões, não impede que eu enxergue outras coisas ou que mude meu relacionamento com as pessoas. Então, isso é para você entender que existe um nível saudável de ansiedade. Quando você chegar nesse ponto onde você vai ter superado isso e você vai lembrar disso que eu falei para você, que não tem como você viver uma vida totalmente sem, porque ela até é boa para você em certa medida, tá certo? E vamos lá. Eu vou te dar uma sugestão, né? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais. Fiz umas anotações aqui para compartilhar com você, tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que a gente tem do nosso pensamento mais aprofundado a respeito de certas coisas, um pouco dessa sensação de ser deslocado socialmente, que acompanha muitas pessoas. Eu sei que socialmente as meninas elas sofrem muito mais do que isso, com a questão de ser deslocado socialmente. Isso gera uma angústia muito maior. Como a maior parte do nosso público ele é feminino, eu vou falar de uma perspectiva masculina, mas eu acredito que isso vai te ajudar de alguma forma. Hoje, né, o que eu iria tratar? Eu quero te dar, na verdade, algumas sugestões de coisas que você pode fazer e que eu tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? A primeira, isso assim, independente, estou vivendo ou não estou vivendo ansiedade, você vai produzir uma autobiografia, certo? Não é assim para você achar que você precisa ser, sabe, um grande autor que vai parar em todas as prateleiras. Isso é um processo de cura para você. Então você vai
fazer a sua história, vai contar a sua história por escrito e você vai separar ela em 7 capítulos, tá bom? Não tem problema se tiver 7 páginas. Se tiver 3 páginas e meia, cada um desses tiver meia página, não tem problema, mas você vai ver que ao contar a sua história você não vai ter tanta dificuldade assim de escrever. Mas eu quero que você separe em 7 épocas, em 7 sessões. Haverão pessoas que vão fazer conforme relacionamentos, outras conforme lugares que viveram, outras conforme trabalhos, a situação dos pais, não importa muito. O importante é que você divida, né, isso em 7 estágios. Você vai perceber que ao longo dessa história tem pontos onde você tem eventos emocionais que são mais fortes, mais impactantes, né? A minha infância teve uma vivência de luto muito grande, né? Depois teve outros fatores, mudança de casa, né? Uma readequação social. Então são coisas que eu de bate-pronto consigo lembrar assim e tratar. Por que isso é importante? Porque vai por mim, isso aqui eu vivi na pele e vivi antes da mentoria. A maneira que você conta a sua história, preste bem atenção nisso, ela forma uma espécie de lente para que você enxergue o mundo e você enxergue a vida, tá bom? Então a maneira com a qual você conta as suas histórias, que você conta a história da sua vida, isso vai condicionar a maneira que você enxerga as coisas, certo? E isso gera estresse, né? Quando você conta determinados eventos sob um ponto de vista de um trauma ou algo assim, né? E às vezes nem é, né? Às vezes é um evento traumático, mas às vezes nem é. Mas aquelas coisas assim que, era difícil, tarará. Quando você começa a olhar, poxa, mas será que era mesmo? Às vezes isso vai ter um impacto muito grande na maneira que você vive hoje, tá? Eu mesmo percebi que muitos momentos, muitos aspectos da minha história pessoal que eu contava e narrava como um período difícil e tal, na verdade era simplesmente fruto de uma falta de maturidade emocional, uma falta de referenciais no mundo para me posicionar, entender que, na verdade, eu tinha uma personalidade um pouco diferente daquela estrutura familiar que eu vivia, mas que era muito simples para ressignificar e que, na verdade, mesmo naqueles períodos havia muitas coisas boas. Então, quando você reelabora a maneira que você conta a sua história, né, conta do ponto assim de vista, o que eu aprendi, o que isso cooperou para me deixar um pouco melhor nessa ou nessa área, né? Isso faz uma diferença muito grande porque reduz assim esse estresse daquilo que você vivenciou. Eu recomendaria também com muito cuidado, com muita cautela, com muito senso, né? Se você tem um evento assim que foi mais impactante, algo que te abalou, se ele aconteceu há mais de 18 meses, aconteceu mais de 1 ano e meio, que você começasse a elaborar, né? Escrever a respeito dele. Você não vai se forçar a um ponto onde você vai quebrar, mas você vai falar sobre aquilo que aconteceu e aí deixa passar. Algo que você vai descartar. Você pode amassar, pode queimar, pode rasgar, né? Mas a ideia aqui é que você empunhe uma espada contra o dragão que te queimou. Então, isso é uma ação de enfrentamento que pode te ajudar a ressignificar isso. Eu recomendaria que você fizesse isso com muita cautela, que tivesse um período de tempo para cauterizar tudo isso e principalmente que você fizesse isso durante uma psicoterapia. Tá? É mais seguro. Eu não tenho uma formação acadêmica para isso, mas eu tenho uma vivência muito grande nessas coisas e estou compartilhando coisas que acho que muita gente nem sabe que eu já fiz, mas fiz e que foi muito bom para mim. Tá? Existe uma questão quando a gente sofre assim um evento que é traumático, porque existem 2 dimensões, né, nessas coisas que nos marcam negativamente. Existe a tragédia e existe a maldade. Geralmente quando algo nos marca e aquilo fica se repetindo, não é só a tragédia, geralmente está dotado de um pouco de maldade. Seja da parte dos outros, seja contra você, seja algo que você testemunhou, ou algum tanto de maldade dentro de você. E é importante que você
comece a elaborar essas coisas em termos de que essa maldade que é presente no mundo, ela é um reflexo da maneira como as coisas são. Isso é tão antigo que os egípcios, né, eles tinham lá a figura do Seth, que era quem engolia o sol, né? No inglês até hoje, quando se fala que o sol se põe, se fala de sunset. É uma referência justamente a isso, né? Que era quem roubava a luz do dia e trazia as trevas. Então, a maldade ela está presente no mundo. E quando você começa a entender que ela está presente ao redor, que ela não necessariamente é algo que foi contra você, ou algo que é seu, mas reflete na sua vida porque está no mundo exterior, isso começa a te dar ferramentas para elaborar eventos que foram mais difíceis assim de se vivenciar, né? E finalmente eu recomendaria que você, todos os dias, antes de dormir, você parasse um tempo em frente ao espelho e você começasse a olhar para si próprio. Ou que você começasse a fazer vídeos mais ou menos como esse que eu estou fazendo, assim, na câmera de selfie, para você enxergar o seu rosto. Sabe por quê? Quando você conversa com muitas pessoas sobre questões pessoais delas, questões emocionais, né? Isso é algo que acontece bastante na minha vida. Você percebe que muita gente travou em um determinado momento. No sentido de que a pessoa é como se ela tivesse parado de envelhecer naquele momento. Parado de amadurecer, parado de evoluir. E é muito louco, porque às vezes até no sonho a pessoa se enxerga sempre com aquela aparência que ela tinha naquela época. Então, pare todos os dias, porque com certeza quando você vai se arrumar, que você se olha no espelho, salvo as moças aí que fazem maquiagem e tal, passam mais tempo olhando, você passa olhando na corrida. E às vezes, mesmo que seja maquiagem, você está olhando para um ponto focal específico. Você não está observando a sua face. E parar todos os dias por alguns minutos para observar isso vai começar a te dar uma dimensão diferente de quem você é. É muito louco e funciona muito bem. Você vai começar a olhar e você vai começar a perceber, poxa, eu cresci, olha, meu rosto mudou, o meu semblante amadureceu, se você comparar com fotos antigas, isso começa aos poucos criar realmente uma consciência em você de que aquilo que talvez você tenha vivenciado lá atrás e que te fez mal, que foi algo que gerou um estresse, que gerou até assim algo pós-traumático que te acompanha, que gera bloqueios emocionais, gera comportamentos indesejados, você percebe que você superou aquilo. No sentido de que a sua vida continuou. Ei, presta atenção nisso. A sua vida continuou, cara. Você começou a fazer outras coisas, você seguiu em frente com projetos. Talvez você tenha até uma sensação de culpa em deixar aquilo para trás, mas não faz mais sentido. A sua vida continuou. Você continuou, você se tornou mais forte, mais velho, você tem mais experiências, você tem coisas para agregar na vida das outras pessoas, você tem um propósito para espalhar, todo mundo tem. Todo mundo carrega um bornal de sementes que pode lançar na vida dos outros. Então, às vezes você está travado, você está vivendo lá naquela época ainda, porque você não parou para olhar para o seu rosto e perceber que o tempo passou para você. Né? Talvez você pira aí, você vê um fiozinho branco, né? Eu tenho uns nascendo aqui, a barba deixa isso mais evidente, né? Quando ela está crescendo. Mas tem uns fiozinhos aí, né? Só que às vezes você foca nesses fiozinhos que aparecem aí, mas você não parou para olhar o seu semblante. Seu semblante é o semblante de um sobrevivente. Porque você segue aí, como diz alguém que eu admiro muito, né? Você segue enfrentando a onda onde muita gente naufragou. Você sobreviveu a coisas inacreditáveis, você sobreviveu a uma pandemia, você sobreviveu a tudo aquilo que tentava te travar. E você sinceramente vai deixar que a vida só aconteça e passe por você passivamente, você se torne só um reclamão, um amargurado, que vê uma dificuldade em tudo, que se alguém chegar e te dar um presente, você vai reclamar que não serve, se alguém te oferecer descanso, você vai falar que o descanso é ruim porque vai acumular mais coisas para você fazer. É assim que você quer viver de verdade? Projeta essa amargura, essa trava aí daqui a 10 anos e vê se esse é o produto da vida que você quer levar. Certamente que não. Você é relevante, você tem características, você tem inteligência, você é um ser dotado de criatividade. Talvez esteja meio travado, mas tem como destravar. Tá bom? Então, olha bem para essa sua carinha aí e vê que você tem marcas de batalha. Quer dizer que você tem histórias, né? Quer dizer que você sobreviveu. E finalmente, para encerrar,
Já reparou que tem leões que tem na juba pelos pretos? Os pelos que vão nascendo depois das batalhas que ele passa, que eles são arrancados e crescem mais escuros. Então, o leão com a juba mais escura, ele tem autoridade. Essas marcas que você tem das batalhas que você carregou, eles formam autoridade para você. Que você superou, que você tá forte, que você tá operante. Tá bom? Então, segue em frente, toca o terror na terra. Cuida da sua vida. Tamo junto até depois do fim.